Eu sou o professor Rodrigo Simão Camacho, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Dourados, curso da Licenciatura em Educação do Campo da Faculdade Intercultural Indígena. O trabalho que a gente vai apresentar aqui hoje é sobre os dados da segunda pesquisa nacional do Programa Nacional de Reforma Agrária. Então, PRONERA, considerações acerca dos dados da segunda pesquisa nacional de educação na reforma agrária. Então, em síntese, esse Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária é um programa que tem como objetivo a construção de uma educação adequada à lógica do trabalho e da cultura nos territórios camponeses, em busca de uma outra forma de desenvolvimento. Então, é um programa nacional de educação para os camponeses que tem como objetivo uma outra forma de desenvolvimento. E a segunda pesquisa nacional de educação da reforma agrária foi realizada então em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira e o Instituto de Pesquisas Aplicadas. O resultado dessa pesquisa é que no período entre 1998 e 2011 foram realizados 320 cursos do PRONERA, por meio de 82 instituições de ensino em todo o país, sendo que 167 foram de educação de jovens e adultos, ensino fundamental, 99 de nível médio, 54 de nível superior. E os cursos foram realizados em 880 municípios em todas as unidades da federação. Aqui é um mapa, então, que demonstra onde é que foram realizados esses cursos, Então, em todas as unidades da federação, em todos os estados, teve curso do PRONERA. Bom, a modalidade que apresentou o maior número de cursos, então, foi a EJA, a alfabetização, com 91 cursos. Foi 28% do total. Segundo lugar, foi a EJA Anos Iniciais, contou 46 cursos, 14% do total. Isso significa que houve uma grande contribuição do PRONERA para diminuir os números de analfabetos do campo, tendo em vista que uma das prioridades, então, do programa era reduzir o índice de analfabetismo no campo. Também, não menos importante, teve a formação de nível de graduação. Eles se formaram principalmente os educadores do campo, que ficou em terceiro lugar, foram 42 cursos, ou seja, 13% do total. A quantidade dos cursos realizados por unidade da federação, conforme as superintendências do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do INCRA, apontou o seguinte, que o estado com o maior número de cursos realizados foi o Rio Grande do Sul, contando com 27 cursos, correspondendo então a 8% do total. Em seguida, segundo lugar, foi o estado da Bahia, onde foram realizados 23 cursos, 7% do total. Aí está o gráfico, então, que demonstra Rio Grande do Sul em primeiro lugar, em segundo lugar a Bahia, então, a partir dos números de cursos pela superintendência do INCRA. O ano de destaque, onde se iniciou o maior número de cursos, foi 2005, com 65 cursos iniciando. E os anos de conclusão, a gente tem um destaque para 2007 e 2008, 40 cursos cada um, 13% do total. Então houve uma grande importância com o PRONERA para a ampliação do acesso à educação por parte dos camponeses, devido ao fato de que a educação formal sempre foi um espaço para a elite formar os seus herdeiros, tendo em vista então reproduzir uma lógica dominante, se transformando então de um espaço de legitimação das classes dominantes, isso que nos diria Bourdieu. Então o PRONERA vem exatamente para romper com essa perspectiva. Então o acesso à educação sempre foi um direito negado para as classes subalternas. Então essa é a oportunidade para que as classes subalternas tenham acesso ao conhecimento científico. Mesmo que, sabendo-se que essa não é a única forma de conhecimento, mas o acesso ao conhecimento científico é uma das formas que o PRONERA trouxe, então, para as classes camponesas. Bom, o relatório, então, demonstrou o esforço do PRONERA para buscar soluções para enfrentar a realidade da educação do campo. Porque a gente tem 5 milhões de pessoas que vivem em assentamentos de reforma agrária. Então, o PRONERA buscou então atender uma parcela então desses 5 milhões de assentados. O programa formou um significativo contingente docente pelo país, que cumprirá as tarefas desafiadoras da educação do campo. Também se formou uma importante base técnica de nível médio e superior,
que vai permitir o quê? Um avanço para o desenvolvimento territorial no campo. Bom, tivemos então a formação de 400 mil jovens e adultos assentados da reforma agrária e a capacitação de 300 profissionais para atuarem na assessoria técnica, social, ambiental, nos assentamentos de reforma agrária e na agricultura familiar camponesa. Isso demonstra a efetivação do objetivo do Pronera, que é construir um desenvolvimento territorial rural inclusivo, sustentável e com respeito à diversidade sociocultural. Bom, mas estamos passando por um cenário de retrocessos, né? Isso foi discutido em abril desse ano no Fórum Nacional de Educação do Campo, o FONEC, né? Então, entre as entidades que participaram dessa reunião, nós tivemos a CONTAG, a MST, a UNB, né, e a própria FONEC. A União Nacional das Escolas Família Agrícola do Brasil também, dentre outras entidades representantes. O que foi discutido? Que estamos passando, então, atualmente por um golpe, né? E esse golpe visa transformar a educação em mercadoria, né? Congelando investimentos públicos em educação e tendo um corte drástico, então, dos orçamentos das universidades. Isso levou com que o orçamento de 2017 do Proneras fosse o menor da história. E em 2016, havia 99 turmas em andamento, né, sendo 34 do programa Residência Agrária Jovem. Em 2017, a previsão é de que se concluam 48 turmas, restando apenas 51 turmas em todo esse total. A coordenação do programa apresenta soluções de financiamento privado, de fazer parcerias com grandes empresas. Então isso rompe com a cultura histórica do Pronera, né, de autonomia e da sua própria razão de existir, que é de defender uma educação pública financiada com orçamento público. Então esse tipo de solução é um tipo de solução que não é uma solução viável então para o Pronera. Os cursos de licenciatura em educação do campo, né, os que estão em andamento e alguns que estão se consolidando, também correm o risco de encerrar devido a esses cortes orçamentários, né? E por causa dos custos de se realizar então a modalidade de alternância, que também é a modalidade do Pronera. Então, o que acontece é que com a queda então do orçamento existe uma dificuldade de se praticar então a educação do campo, principalmente relacionando então com a alternância, que se necessita de um gasto aí financiado para alojamento, para alimentação e assim por diante. A coordenação do FONEC então tem feito uma negociação junto à Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior para assegurar então que o MEC libere um orçamento adicional para essas instituições de ensino e que o MEC publique um edital que consolide os cursos com financiamento e alojamento para os estudantes. Qual que é a agenda então de luta permanente atualmente? É continuar lutando contra o analfabetismo, pelo direito da educação para todos, pela construção das escolas no campo e pela formação de educadores no campo para atuar na transformação das escolas do campo. Então, o FONEC pede que a pauta, né, de luta seja essa de todos os movimentos hoje, colocando a educação do campo como prioridade aí na pauta de lutas para que o Pronera e as licenciaturas de educação do campo continuem existindo, tá? Então, foi essa a apresentação. Muito obrigado.